Olá, amigos! Agora, no terceiro vídeo da série A Realidade e a Verdade, vamos nos conscientizar, pois, segundo a ciência dos homens, tem dois caminhos que se toma no sentido de aumentar o índice de anticorpos para frear a morte do corpo humano, vinda de agentes externos, a exemplo do coronavírus, veneno de cobras e etc. E quando digo que a sabedoria humana ainda não consegue ver a face oculta da moeda, é porque só tem olhos para o dinheiro, e por isso não consegue entender o que está no mais profundo do literário bíblico. Mas vamos com calma, pois eu, João Batista, através dos meus livros, estou oferecendo para a humanidade, não só no campo imunológico, mas o que ela precisa para alcançar o reino de Deus, anunciado em Isaías 65, 17 e 25 e em Apocalipse 21, 1, 7. E do reino de Deus, o Senhor está nos dizendo o seguinte: e será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. No mesmo sentido, o Senhor também nos diz que Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-nos: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 4, 5. Sobre isso veremos o relatório. A diferença entre o soro e a vacina, a defesa emprestada e a defesa aprendida. A ciência diante do Senhor, por ter um conhecimento limitado, só revela dois caminhos distintos de proteção do corpo humano diante de ameaças externas: a imunidade passiva e a imunidade ativa. Mas, na verdade, existe três caminhos, e o terceiro que a ciência não diz, mas Deus, Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, de uma maneira prática e muito mais eficiente. Não é eu que estou dizendo, mas Deus é quem diz que não haverá mais mortes, porque, na verdade, com Deus, para tudo tem jeito, até para a morte. E essa realidade está nos livros que eu escrevo sob inspiração dos anjos. Mas, por enquanto, vamos refletir sobre os dois, que a ciência tem para nos dizer. Esses dois caminhos, embora tenham o mesmo objetivo, que é de preservar a vida, operam de formas profundamente diferentes. Mas nenhum dos dois te leva à cura da morte anunciada em Gênesis 2:17. No caso do soro antiofídico, o processo começa fora do corpo humano. O veneno da cobra, com mais detalhes no vídeo 2, é utilizado para estimular o organismo de um animal, geralmente o cavalo, a produzir anticorpos. Esses anticorpos são então extraídos do sangue do cavalo, purificados e preparados para uso terapêutico. Quando uma pessoa é picada por uma serpente, o soro é aplicado diretamente em seu organismo. Nesse momento, ocorre algo imediato. O corpo humano recebe uma defesa pronta e se cura. Os anticorpos já vêm treinados e, de maneira muito inteligente, reconhecem o veneno e começam a agir sem demora. É uma intervenção rápida, eficaz e muitas vezes decisiva entre a vida e a morte, mas não tem efeito nenhum sobre a morte de Gênesis 2:17. Porém, essa defesa tem uma característica essencial. Ela não pertence ao corpo que a recebe. Ela é uma substância que foi produzida fora do corpo, por isso sua ação é temporária. Com o passar do tempo, esses anticorpos são eliminados pelo organismo e a proteção desaparece. O corpo foi salvo, mas não aprendeu. E por isso, a vulnerabilidade orgânica de antes, em breve futuro, volta ao estado passivo, de modo que um novo ataque de cobra pode ser fatal. Ou seja, se a pessoa for eventualmente picada por cobra novamente, passará pelo mesmo processo. Já no caso das vacinas, o processo segue um caminho diferente. Em vez da ciência entregar a defesa pronta para combater um agente já em ação, a vacina apresenta preventivamente ao organismo uma informação de alerta a uma possível ameaça.
Pode ser uma parte do vírus, uma proteína específica ou até mesmo uma instrução genética que permite ao próprio corpo produzir temporariamente essa estrutura. Diante dessa informação, o sistema imunológico entra em ação. Ele reconhece o elemento estranho, responde, produz anticorpos e, mais importante ainda, cria memória. O corpo não apenas reage, ele aprende. O curioso é que essa memória é a própria defesa que impede a ação do vírus. Esse aprendizado transforma o organismo. Em um contato futuro com o mesmo agente, a resposta será mais rápida, mais eficiente e mais preparada. A defesa não virá de fora. Ela já está dentro do corpo para fechar as portas no momento de um possível contágio. Dessa forma, podemos compreender uma diferença fundamental. O soro atua como uma defesa emprestada, que é bem-vinda no momento crítico, enquanto a vacina estabelece uma defesa adquirida a exemplo de um guarda-costa, no sentido de evitar o problema. O soro resolve o problema no momento crítico, mas não deixa legado. A vacina, por sua vez, pode não agir instantaneamente, mas constrói uma proteção duradoura, no entanto, não permanente. Por isso, a vacinação tem que ser repetida periodicamente. Essa distinção revela um princípio profundo da própria biologia. Aquilo que vem de fora pode salvar a vida no instante da necessidade, mas aquilo que é desenvolvido internamente tem o poder de transformar em uma defesa, não permanente, porém mais duradoura. Assim, a ciência nos mostra dois caminhos complementares. Um que responde à urgência da ameaça e outro que prepara o organismo para o futuro. Ambos são essenciais, mas cada um cumpre seu papel em um tempo diferente. O tempo da emergência e o tempo do aprendizado. Mas não devemos esquecer que tanto o soro quanto a vacina produzem efeitos temporários, por isso não tem eficácia contra a morte de Gênesis 2:17, porque se trata exatamente do efeito do veneno da serpente de Gênesis 3:1-6, cuja substância o homem ainda não tem acesso ao diabo de Apocalipse 12:9 para extrair. Por isso, mesmo com o soro antiofídico extraído do sangue do cavalo e as vacinas fabricadas até o momento, a morte de Gênesis 2:17 segue matando o corpo humano através da idade. Como assim aconteceu com o povo de Deus no deserto, onde que todos morreram, com exceção de Caleb e Josué. Amigos, por favor, busquem entender, pois segundo a Bíblia, para tudo tem um jeito, até para a morte. Com mais detalhes nos próximos vídeos. Eu sou o João Batista Oliveira e estou aqui para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da verdade anunciada em João 14:6 de uma maneira simples e prática. São Paulo, Brasil, 25 de abril de 2026.